Olha só, Fevereiro Roxo é uma campanha nacional de conscientização sobre doenças crônicas e destaca, entre elas, a fibromialgia, que é uma condição que causa dor generalizada, fadiga e impactos significativos na qualidade de vida. Hoje a gente vai tirar dúvidas sobre essa doença na participação do nosso repórter Josias Ricardo. Bom dia para você, Josias. Bom dia, Thalita, a você, a nossa audiência. Thalita, a gente está sempre trazendo informações relevantes aqui na nossa programação, nessas participações nossas aqui do Giro. E hoje, Thalita, a gente vai estar falando sobre a fibromialgia. Essa doença, não é, essa condição aí de saúde que acomete milhões de pessoas em todo o Brasil. E a gente vai estar entendendo, Thalita, o que é a fibromialgia, como é que ela se desenvolve, os tratamentos que estão relacionados a essa doença. E para isso, Thalita, a gente vai estar conversando hoje, nessa participação, com a reumatologista a doutora Helena Carneiro Leão, para tentar explicar para a gente, né, por que pessoas com essa condição, às vezes, têm dificuldade de fazer exercícios físicos simples, cansaço, até a rotina dessas pessoas sofrem alterações drásticas e que gera muitas dúvidas em familiares e nos próprios pacientes. Eu recebo ela já está aqui comigo. Doutora, primeiramente, muito obrigado por estar participando com a gente. Eu queria lhe perguntar o que é fibromialgia e quais são os principais sintomas relacionados a essa doença. Muito bom dia. Bom dia, Josias. Bom dia a todos que nos assistem. Muito importante, né, nesse momento, esclarecer sobre fibromialgia. Na verdade, a fibromialgia é uma síndrome dolorosa que se caracteriza principalmente por dores musculares difusas, né, que nós chamamos dores musculoesqueléticas e que duram mais do que 3 meses, associadas a outros sintomas, como alterações da cognição em relação à memória, concentração e ainda alteração em relação ao sono. Essas são 3 características importantes clínicas dos pacientes que têm fibromialgia. Doutora Helena, uma outra pergunta é como é feito esse diagnóstico, tendo em vista que não existe, me parece, um exame específico para detectar a doença? De fato, não existe nenhum exame de imagem, nem nenhum exame laboratorial que possa confirmar a fibromialgia. O diagnóstico é clínico, não é? Principalmente por especialistas. E, na verdade, uma das dificuldades da fibromialgia é que ela pode se associar a outras doenças, principalmente a outras doenças reumatológicas. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Ela pode aparecer unicamente, mas ela pode aparecer associada a outras doenças autoimunes. Doutora, com relação à causa, não é? Aquilo que provoca a fibromialgia, existe alguma coisa relacionada a ela? É o que? É fator emocional? É questão de estresse? É rotina? O que de fato faz com que o paciente desenvolva essa condição de saúde? Na verdade, a causa, não existe uma causa ainda determinada. Mas não é uma doença psicossomática, não é uma doença psicológica. É importante que isso fique bem caracterizado. Não é? É uma doença que, de fato, provoca dor, também pode vir associada com um quadro de ansiedade e depressão, mas ela não é uma doença, como as pessoas gostam muito de dizer, isso não é nada, está somatizando. Não, são quadros dolorosos importantes que interferem no dia a dia, na rotina diária, no desempenho profissional, no sono, na convivência familiar, daí a importância do tratamento ser multiprofissional. Doutora Helena, uma outra pergunta é, tem cura para a fibromialgia ou não? Quais são hoje os principais tratamentos, inclusive, relacionados a esse problema? Como a maioria das doenças crônicas, ela faz parte, né, dos pacientes que têm dor crônica, são doenças que têm controle, né? Eu não diria a palavra cura, porque a maioria das nossas doenças, a gente diz que tem que ter o cuidado e o tratamento. O tratamento ele é importantíssimo na fibromialgia, tanto o acompanhamento médico com medicações adequadas, mas também o tratamento, como eu falei, multiprofissional. Precisa exercício físico, terapias cognitivas comportamentais são importantes, acompanhamento psicológico.
É um conjunto de fatores e que, por ser uma doença crônica, muitas vezes o paciente não persiste ou a família não entende a necessidade e a importância de manter o tratamento contínuo. Doutora Helena, tem uma dúvida que eu gostaria que a senhora explicasse para a nossa audiência, tendo em vista, como a senhora falou, né? É uma doença que não se detecta por exame de imagem, na verdade se percebe ela no dia a dia, né? Na rotina das pessoas. E aí eu queria lhe fazer essa pergunta, como a fibromialgia ela impacta a rotina diária das pessoas e que pode de alguma forma ajudar os familiares e até a própria pessoa que está com o problema identificar que aquilo tem relação direta com a fibromialgia? Eu acho que o mais importante é o paciente ter consciência da sua doença, não é? Da doença em si, né? Do que a doença pode acarretar ao longo do tempo e transmitir aos familiares essa segurança, né? De que é uma síndrome dolorosa, que dá esses componentes todos, como eu já falei, mas diferente de muitas outras doenças, na maioria das vezes não vai requerer internamento, procedimentos invasivos. Então, é uma doença de controle clínico, é uma doença de controle, digamos assim, a dificuldade eu vejo é a continuidade, é acreditar que tem fibromialgia, que precisa tratar e que precisa do acompanhamento médico e de outros profissionais. Esse eu acho que é o melhor caminho, é a consciência da doença, de tudo que a doença pode causar e não causar também, não é? Porque algumas doenças são mais graves, mas a gente precisa ver o dia a dia das pessoas, né? Porque qualidade de vida e dor são coisas que andam juntas. A dor crônica interfere diretamente na qualidade de vida de cada um. E, na verdade, é subjetivo, mas quem sente, sofre. Doutora Helena, muito obrigado por essas informações. É isso, Thalita, esse é um tema bem sensível, é um tema que gera muita dúvida, não é, nas pessoas ainda hoje, por isso a gente procurou a reumatologista a doutora Helena Carneiro Leão para tirar essas dúvidas da nossa audiência. E se você que está nos assistindo apresenta alguns desses sintomas que foram apresentados aqui, argumentados pela nossa entrevistada, com certeza procure um especialista médico para tentar entender se isso está relacionado ou não a essa condição de saúde, a fibromialgia. Eu volto agora aos estudos com você, Thalita. Perfeito, Josias, obrigada. Quero agradecer também à doutora Helena e a toda a equipe do Hospital Jaime da Fonte.